Olá, meus alunos, estou começando aqui a nossa segunda aula. O assunto é o processo de concentração do capital, que veio para vocês, está lá para vocês o primeiro item lá do seu caderno, capitalismo liberal e capitalismo monopolista. Ora, o que foi esse processo de concentração do capital? Aliás, é a primeira pergunta, como podemos explicar esse processo de concentração do capital? Bem, eu disse a vocês na aula anterior que o capitalismo foi uma força libertadora. Sim, e uma força libertadora grande, importante. Ela varreu do mundo europeu, é claro, onde ele se desenvolvia, as regulamentações do governo dos reis, dos duques, do sistema lá mercantilista, e criou as condições para o grande progresso econômico da Revolução Industrial com a implantação de uma política econômica liberal. O capitalismo ele vem com a liberdade política, com John Stuart Mill, o famoso, o mais importante dos pensadores liberais, que propõe a célebre máxima de que a sua liberdade é absoluta até começar a tolher a liberdade do outro, o direito do outro. E no plano econômico, Davi Ricardo e Adam Smith propuseram uma organização econômica que foi adotada e tornada clássica em toda a Europa e Estados Unidos, que era o liberalismo econômico. O Estado não intervia na economia, não regulamentava a economia, cobrava baixas taxas de câmbio, ou seja, de troca internacional, que prejudicava amplamente os países como o nosso, produtor de matérias-primas, que é mais barato do que os produtos industriais que a gente comprava, e principalmente garantia a absoluta liberdade do mercado, a livre concorrência, que hoje se fala muito dela, inclusive, essa liberalismo econômico e tal, era a pedra angular, era a base do desenvolvimento do capitalismo liberal do século XVII e XVIII. Ora, esse capitalismo liberal, ele sofreu um duro problema, um duro baque, que era o quê? A livre concorrência gerou uma anarquia econômica, porque as empresas competindo entre si e buscando o máximo lucro, é claro que é a lógica da empresa para poder crescer, elas vão enfrentar uma concorrência predatória onde não há regulamentação. As empresas mais capitalizadas, mais fortes, que podem adquirir ou ter acesso às tecnologias modernas que surgem a cada momento, nessa época e hoje em dia, porque esse processo de concentração do capital não acabou, começou em 1850 e até hoje está em curso. Ora, as empresas mais capitalizadas que conseguem adquirir essas novas tecnologias, elas alcançam maior produtividade, conseguem produzir mais com os mesmos recursos humanos. E portanto, tem melhor preço em suas mercadorias, e as empresas menos capitalizadas não podem acompanhar e geralmente vão à falência. Então há uma constante onda as falências são constantes. Faça a imagem que você vê às vezes naqueles desenhos animados do peixe grande engolindo o peixe menor. As empresas menos capitalizadas, elas vão ser tragadas pelas maiores empresas e inicia-se um processo chamado de concentração do capital, ou seja, o capital, o recurso, a capacidade de produção, a capacidade de gerar riqueza, ela é cada vez mais concentrada e um número cada vez menor de empresas. E a economia começa a ser dominada por grandes conglomerados industriais. Os pequenos negócios, as pequenas empresas, estão condenadas à falência e à destruição e a serem englobadas pelos grandes negócios. Esse processo começa na indústria pesada, nos estaleiros, nas indústrias automobilísticas e tal, e hoje alcança todo canto
todo canto. Até a lanchonete da esquina é o quê? É uma franquia, pode ser a franquia de uma instituição até transnacional, lá, o McDonald's, tem uma Bíblia que é nacional e tal. Enfim, as empresas, as grandes corporações, elas vão progressivamente controlando a economia e acumulam um poder tão grande que vão passar a influenciar de maneira decisiva nos governos de seus países. Resolve o problema da concorrência, da anarquia econômica, porque hoje a economia cartelizada, dominada por grandes cartéis, a associação de empresas, ela eliminou esse problema de concorrência. Por exemplo, a indústria automobilística. Não há concorrência, Volkswagen, Ford, claro, há concorrência ali no modelo, né? Mas as cotas de produção que eles vão produzir, eles decidem juntinhos no início do ano. Não tem nenhuma empresa automobilística fazendo um montão de carro para colocar mais barato no mercado, para quebrar os outros e ampliar o mercado. Isso não existe. E não existe em um grande setor, né? Um setor importante da economia. Então, este é o processo de concentração do capital. A segunda pergunta que vem é quais as consequências desse processo para os países centrais e para o resto do mundo. A concentração do capital, obviamente, traz a concentração extrema da riqueza. No plano entre as nações, você tem o início, nós vamos falar na nossa próxima aula sobre o imperialismo, como isso começa, mas a divisão internacional do trabalho entre o sul global, aqui, América Latina, África e Ásia, que fica encarregado, ou cabe a ela produzir e entregar os produtos primários, né, agrícolas ou minerais, ou café, ou látex, ou algodão, o que for, e consome os produtos industrializados. Isso cria uma divisão no mundo, pois a produção industrial na Europa, nos Estados Unidos, ela cria os empregos melhores, os empregos mais qualificados, que exigem mais educação e que geram um padrão de vida melhor. Enquanto no sul global ficam os empregos agrícolas, extrativistas, de mineração, que são empregos de baixa qualidade, baixa qualificação e, portanto, remuneração. E mesmo dentro dos países centrais, você vê uma concentração brutal de renda, né? O grande capital, ele torna-se, isso é uma bola de neve, até hoje em dia, você vê hoje em dia no Brasil e em todo lugar, enquanto a população empobreceu tremendamente agora na pandemia, os bilionários acrescentaram 160 e tantos bilhões de dólares às suas fortunas. A vida para os bilionários nunca foi tão boa, né? Entenderam? Então, este é o processo de concentração do capital. Resumindo, a liberdade econômica, a livre concorrência, ela gera uma anarquia, uma guerra de preços, e nessa guerra de preços as empresas mais capitalizadas vão triunfar e engolir as empresas menos capitalizadas. E chegamos ao mundo de hoje em que tudo, essas empresas controlam tudo. Até mesmo os outros, as empresas menores trabalham para eles, fornecem peças para as suas montadoras, fornecem insumos, né? Apoiam as suas, fornecem serviços de transporte, frota de caminhões, etc., para essas grandes corporações. E vocês, aqueles que estão aí estudando com vistas ao empreendedorismo, é muito importante que tenham uma visão de como é esse mundo de hoje, porque o poder dessas corporações, ele chega até mesmo na informalidade, em todos os segmentos da economia. Para terminar, eu vou só contar a vocês, eu sou também jornalista. Há uns 6 anos atrás, o portal que eu estava escrevendo pediu a todos os colunistas uma matéria de carnaval. Não é a minha praia, eu fui vendo os outros colunistas fazerem colunas legais, com, enfim, caras que conhecem do negócio. Eu não conheço muito, não é o meu assunto, né? E eu acabei fazendo um pequeno ensaiozinho que acabou tendo uma repercussão enorme, maior que algumas das matérias lá, muito melhores que a minha. O título que eu dei eram Os Escravos da Ambev. E eu atinava para o fato de que o maior bloco de carnaval do Rio de Janeiro é o dos escravos da Ambev. Porque em qualquer lugar que há uma batucada, que há um bloquinho, por mais micha que seja,
há sempre alguém vendendo os produtos da Ambev, a Brahma, Antártica, né? Não tenha dúvida, outras empresas de cerveja, refrigerante e tal. Ora, e o que são essas pessoas que não escravos? Porque através deles a Ambev conta com milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pontos de venda em todo a cidade, em todo o estado do Brasil, né? Sem que ela gaste uma prata, porque essas pessoas compram o produto dela pelo preço do varejo no supermercado e arcam com o gelo, o transporte, ficar ali fazendo a venda, com o trabalho para vender o produto da grande corporação, entenderam? Então é preciso que a gente tenha noção da nossa posição na ordem econômica, tá? Vou mandar daqui a pouco a terceira aula.